Pai, nós queremos declarar nessa hora que Tu tens o lugar mais alto. Nós queremos declarar que Tu tens liberdade pelo Teu Espírito para ministrar as nossas vidas, para passear aqui entre nós, tocando-nos, trazendo clareza nas nossas mentes, que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer falar, que tenhamos ouvidos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero começar lendo Romanos 11, do 33 ao 36. Abra lá, Romanos 11, 33 a 36. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, igreja? Amém. Que palavra poderosa. E eu quero focar aqui no verso 36. O texto começa dizendo a respeito da sabedoria, do conhecimento de Deus, e que ninguém pode sondar, ninguém pode se adiantar a Ele, né? Toda a sabedoria vem dele, ele não teve alguém com quem se aconselhar, mas ele é dele. Toda a sabedoria, todo o conhecimento. E daí diz assim: porque dele são todas as coisas. Por meio dele, tudo o que existe veio à existência. E para ele. Nós fomos criados por Deus. A vida, o fôlego de vida foi soprado por Ele, em mim e em você. E ontem, como eu estava ministrando na célula, nós acordamos a cada dia, porque Ele tem feito isso. Porque é Ele quem tem nos dado a vida. É Ele quem nos dá a cada dia. E tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos, as nossas famílias, foi tudo Ele que colocou diante de nós. Para nós. Tudo isso está para nós. E uma coisa interessante é que para os judeus não existe assim, ó, esse é o meu iPad. Eles não dizem assim. Tudo o que eles dizem que está em sua posse, eles dizem assim: esse tablet está para mim. É assim que eles dizem. Tudo o que nós temos não é nosso. E nós, como temos assim essa coisa, e a gente fala de boca cheia: esse é meu.
E a gente vê a criança, desde pequenininha, ela já é meu, e já segura, é meu, né? E quer provocar, quer mexer, é falar assim, não, é meu. E aí a criança fica naquela coisa, né? Porque é assim que o ser humano é. Ele quer ter posse. Mas na verdade, tudo é dele. E foi feito, só existe, eu só tenho, e você só tem o que você tem, porque é por ele, pela bênção dele, pela mão dele. E termina dizendo, é para ele. Tudo foi criado para ele, por ele. E eu faço uma pergunta aqui. Como você tem cuidado, como você tem conduzido esse seu viver? E eu estava meditando a respeito de Abraão. Não vai dar para a gente ficar lendo, mas teve um momento em que Deus diz para Abraão, olha, deixa a cidade que você vive, deixa o convívio, os amigos, deixa a sua casa. Imagine a mulher de Abraão, né, tendo que deixar a sua casa para trás e ir para um lugar que ela não sabia. Porque hoje a tecnologia ajuda bastante, né? A gente já sabe, tem condições de saber para onde a gente vai. Se você pegar o Google, você consegue simular como se você estivesse caminhando pelas ruas do lugar onde você está indo. E nós já fazemos, quando vamos viajar, já fazemos roteiro, já sabemos onde vamos parar, onde vamos ficar hospedados. Não tinha nada disso. Era uma situação que poderia gerar muita insegurança. Pelo desconhecido. E Abraão deixou e partiu. Mais à frente, os seus pastores estavam tendo desavença com os pastores do sobrinho dele, Ló, que estava com ele. E aí ele diz assim para Ló, seguinte, está tendo desentendimento entre os nossos funcionários, então vamos fazer o seguinte, vamos nos apartar. Se você disser que você vai para aquele lado, eu vou para esse. Para que não haja mais desentendimento. E Ló escolheu. Mais uma vez, que desprendimento era esse? Eu quero que os irmãos e irmãs observem como ele tinha um desprendimento. E depois, mais à frente, depois de muitos anos, né, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e ele tem um filho, Isaque. O Wellington estava lendo o texto e estava falando, né, Eliezer que vai ser o meu sucessor, meu herdeiro. Mas finalmente Isaque nasce. E é uma alegria naquela casa. E aí
ele estava jovenzinho e Deus diz para Abraão: Abraão, toma teu filho e vai para o monte determinado e oferece ali seu filho para mim, como sacrifício. Nós vemos que Abraão não ficou questionando Deus, mas como? É a promessa. O Senhor não falou, e isso e aquilo, ele não ficou questionando Deus. E uma coisa que tem sido muito forte, né? E no começo da ministração, o Wellington falou, o que é que te aflige? O que é que está aqui te preocupando? O que é nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que muitas pessoas têm vendido menos, têm tido mais dificuldades nos seus negócios? O que é que te preocupa? E muitas pessoas também têm estado muito inseguras em relação à saúde, em relação aos seus filhos, ao futuro dos seus filhos, dos pequenos, a segurança deles. Mas uma coisa, nós precisamos aprender. E eu tenho nesses dias buscado, e eu tenho orado, e tenho falado assim: Deus, nós precisamos aprender. Como é que nós vamos viver livres desse pensamento de enfermidade, pandemia, insegurança, dúvidas em relação ao futuro e tantas coisas que muitas pessoas têm pedido oração e têm estado inseguros. A partir do momento que a minha vida, que eu entendo que a minha vida não me pertence, mas pertence a Deus, que o meu viver não me pertence, mas pertence a Deus, tudo muda. Deus nos criou, e Ele nos formou e sonhou com a nossa existência, com a existência de cada um, e tendo para cada um propósito, algo para que cada um esteja, uma missão para que cada um esteja cumprindo, realizando. E se Ele tem a minha vida, se Ele tem um plano para mim, Ele que tem um conhecimento, que tem uma riqueza profunda, uma sabedoria, que é a verdadeira sabedoria, que é a que Ele tem. Toda a sua palavra, que aqui traz como juízos, todos os seus conselhos, as suas direções, a palavra de Deus é insondável.
Não tem como você olhar e falar assim, isso aqui está errado. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se você estuda, com certeza você tem ouvido na faculdade que não existe uma verdade absoluta, né? Mas a palavra de Deus, os decretos de Deus, são verdade absoluta. Toda a palavra de Deus é inabalável. E esse Deus, dono de todos esses atributos e muitos outros que, se fôssemos ficar enumerando, ficaríamos aqui, entraríamos na madrugada. Esse Deus é soberano e tem o controle nas suas mãos. Amém? A Ele toda a glória eternamente. Quantos podem aplaudir a esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Quando eu começo a abrir a minha mente para essa verdade, que os propósitos da minha vida vêm de Deus, que os sonhos para a minha vida vêm de Deus, que o meu futuro já foi sonhado por Deus, por que eu haveria de me preocupar? Então, a gente fala assim, né? Mateus 6,33, né? E eu quero abrir lá, vamos lá, abrir Mateus 6, mas eu quero ler um pouquinho antes. Vamos ver aqui. Diz o 31. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A gente sabe até o 33 decor, né? Então a gente diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E principalmente a segunda parte a gente ama, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a gente fica, amém, glória a Deus. Mas olha o que o texto diz. Jesus está falando assim, os gentios, aqueles que não sabem que a vida humana foi criada com um propósito, que estão caminhando errantes, longe da verdade e do conhecimento da verdade e do evangelho, a palavra de salvação. As boas novas de salvação. Mas, por isso que ele diz assim, os gentios procuram, os gentios vivem preocupados com isso tudo. Mas o vosso Pai Celeste sabe de tudo o que necessitais. De comida, de roupa, de abrigo. Então vem, buscai, pois,
em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E a palavra tem um versículo muito forte, em que Jesus diz assim, que vai chegar um momento que algumas pessoas lá no momento de acerto de contas, muitas pessoas vão chegar, Senhor! E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque o que diz o texto aqui? Buscai o reino. Buscai o reino. E nessa noite, eu gostaria que cada um estivesse prestando atenção. Como nós temos conduzido a nossa vida. Não, pastora, olha, mas eu não falto nos cultos, eu não falto na reunião. Aquele texto diz assim, muitos vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro. E eu quero olhar para Jeremias 18, 1 a 6. E eu quero estar partindo para o encerramento com esse texto. Jeremias 18, 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus separou, para através do qual manifestar as boas novas a todos os povos. E Deus estava trazendo uma palavra para o seu povo através do profeta, dizendo assim, por acaso eu não posso fazer isso? E eu pergunto para mim, eu pergunto para você, Deus tem tido liberdade? Deus tem encontrado alguma resistência em alguma área? Nós temos nos colocado como corpo de Cristo, totalmente sem reservas, e dito a Ele, vem e reina. Porque o texto diz assim, buscai o reino de Deus. E o reino é assim, o rei, ele determina, ele diz assim, faça desse jeito. E pronto, e acabou. Mas nós sabemos que nós temos um rei de amor. Nós temos um pai
Pai que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E nós é que não sabemos de nada. Porque a sabedoria dele, o entendimento, e tudo aquilo que fala aqui, a riqueza que ele tem, não só de bens, mas de tudo. E ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai? Esse nosso Pai que tem um propósito para a existência de cada um de nós. Ele há de cuidar. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Ainda que estejamos passando por um momento de nuvens. Mas é o Pai. E é o Deus que é soberano, que reina e que está acima de tudo, de todo poder, de todo conhecimento. E Ele sabe o que eu e você precisamos. Se é força, se é direção, se é um processo que está correndo na justiça e que não anda. E eu sempre gosto de dizer, Deus vai onde a gente não pode ir. Ele pode fazer com que a sua causa seja adiantada. Ainda que não queiram cuidar para você. Mas Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o coração do rei nas suas mãos, diz Provérbios. E segundo o seu querer, Ele inclina. Ele toma o coração daquela pessoa que está em autoridade na sua vida. E que tem que decidir alguma coisa na sua vida. Ele tem esse coração na mão dele. Isso não é tremendo, queridos? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a descansar nos braços desse nosso Pai. Apesar de lutas, apesar de adversidades, apesar de más notícias, nós precisamos deixar que cada vez mais a grandeza do nosso Deus seja ministrada à nossa vida, seja revelada a nós, para que no nosso dia nós possamos descansar e não mais viver angustiados, agitados. E entender, Deus está querendo trabalhar a minha vida, a sua vida. Para que isso aconteça, Ele precisa de fato reinar sobre nós.